Jésus payait l'impôt pour lui Jesus pagava o imposto por ele et pour tous ses disciples. e pagava pelos seus discípulos. Quelques exemples comme ça. Alguns exemplos. 1 Timothée 3,7. Em 1 Timóteo 1,7. Je vais laisser le pasteur le lire. Je lis vite fait en français. Oui. Je lis rapidement en français. 1 Timothée 3,7. 1 Timóteo 3,7. Je lis. Il est question ici des anciens ou des diacres. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit. Un bon témoignage. Aqui está falando dos bispos, dos diáconos, e ele está dizendo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Il est dit ici, c'est important d'avoir un bon témoignage dans notre vie face à l'extérieur. É muito importante ter testemunho na nossa vida fora da igreja. Être un bon citoyen. Ser bom cidadão. Est-ce que vous croyez qu'un disciple, você pensa, você crê que discípulo, c'est un bon citoyen? Ele é bom cidadão? Normalement. Normalmente. Et une église, c'est la même chose. E uma igreja é a mesma coisa. Donc Colossiens chapitre 4 verset 5. Donc Colossenses 4, 5. Colossiens 4 verset 5. Colossenses capítulo 4 versículo 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est bon. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Avec sagesse. Com muita sabedoria. Pour que ce que nous disons, ce que nous sommes, porque aquilo que nós falamos que nós somos, porte du fruit. Vai trazer frutos. Jésus a dit, faites vos bonnes œuvres, vos bonnes actions devant les hommes. Jesus, ele disse, faça suas boas obras diante dos homens, afin que votre Père dans le ciel soit glorifié. A fim de que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Alors, on a réalisé aussi que parfois les églises dans le pays, nós percebemos também que de vez em quando as igrejas dentro do país n'étaient pas toujours en règle. Elas não estão normalmente em dias avec les finances, com as finanças, avec les règles de sécurité pour un local, pour du public, com as normas de segurança para receber público, avec la manière dont la loi française nous demande de nous organiser. Aonde as leis francesas nos obrigam a estar em dias. Et d'une manière générale, toutes les églises ont fait un effort pour être un bon témoignage dans ce domaine-là. De uma maneira geral, eu tenho visto que as igrejas em França têm feito esforço para estarem em regras e normas. Et vous êtes d'accord? La Bible nous dit que nous devons être soumis aux autorités. E vocês estão de acordo comigo que a Bíblia diz que nós devemos estar submissos às autoridades? La Bible nous dit aussi, je crois, a Bíblia nos diz também, de toutes sortes de manières, de toda maneira, que lorsque les autorités nous demandent de faire des choses contraires à la parole de Dieu, que as autoridades nos pedem para fazer alguma coisa contra a palavra de Deus, à ce moment-là, nous devons obéir à Dieu. Nesse momento lá, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Mais quand les autorités nous demandent d'avoir des assurances pour nos lieux de culte, quando as autoridades nos pedem que nós devemos ter seguro para o nosso local de culto, c'est une loi juste et bonne. Isso é uma lei justa e boa. C'est un exemple, vous comprenez? É exemplo que eu estou dando para vocês. Donc soyons en règle. Dans notre pays, là c'est un petit peu technique. Devemos estar em dias com as leis do nosso país. Une église pour les autorités. Uma igreja para as autoridades. C'est d'abord une association. Ela é em primeiro lugar reconhecida como uma associação. Puisqu'il y a de l'argent qui passe dedans. Porque tem dinheiro que vocês cotizam. Il y a des locaux qui sont loués. Tem a locação do local onde a igreja se reúne. Il y a une responsabilité des personnes qui sont là, qui ont ce qui est enseigné, ce qui est fait. Há uma responsabilidade das pessoas que ensinam, que pregam. Et les lois sur les associations. E as leis sobre as associações ont été faites pour nous protéger. Elas são feitas para nos proteger. Nous et tous les citoyens. Nós e todos os cidadãos. Et il y a principalement deux lois
C'est un peu technique, pardonnez-moi, mais je crois que c'est important. Tem principalmente duas leis que eu preciso compartilhar com vocês, é um pouco técnico, mas é importante. Qui gère ce qui concerne une association d'église. Que traz a gerência daquilo que é a igreja. C'est les lois de 1901 et 1905. É a lei 1901 e a lei 1905. Qui gère tout ce qui est association à but non lucratif. Todas as associações que não têm fim lucrativo. Une association sportive, par exemple. Uma associação de esporte, por exemplo. La JOCR, par exemple. Le club de foot AJOCR. O clube de futebol AJOCR. C'est une loi 1901. É uma lei de 1901. Une association loi 1901. On ne le sait pas toujours. É uma associação da lei 1901. Qui a beaucoup d'argent, c'est un exemple. A gente sabe que entra muito dinheiro. Et donc l'État est obligé de regarder ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas de vol, de trafic, voilà. Por isso que o governo ele é obrigado a controlar para evitar saída de dinheiro ilegal. Pourquoi je dis ça? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Dans notre pays, il y a énormément d'associations. Dentro do nosso país tem muitas associações. De toutes sortes. De tudo quanto é forma. Et beaucoup d'associations, je ne parle pas d'église, je parle d'associations de manière générale. Não estou falando somente de igreja, estou falando de associações em termos gerais. Elles sont là pour mettre de l'argent dans les poches. Essas associações existem para pegar dinheiro do povo. Ça c'est un fait, les autorités le savent. Isso as autoridades têm conhecimento. Et c'est un problème pour les autorités. E é problema para as autoridades. Et donc, quand on se remet à la place d'un maire ou de quelqu'un qui est aux impôts, quando a gente se coloca no lugar daquele que é responsável pelos impostos, quand il voit une association, comment elle s'appelle l'association ici? Communauté Chrétienne Alliance. Communauté Chrétienne Alliance. Communauté Chrétienne Alliance Paris, association loi 1901 ou 1905, lui, il ne pense pas à église. Quando as autoridades olham o nome de uma associação como a nossa, eles não olham como igreja. Ils pensent à association qui veut faire de l'argent. Eles estão pensando direto que é uma associação que está pensando em dinheiro. Vous comprenez? On se met à la place des... Vocês estão entendendo? Et on leur jette pas la pierre. Nós não estamos jogando pedra neles. Parce qu'en France, c'est un fait que beaucoup d'associations sont là pour faire du trafic d'argent. É porque existe verdadeiramente associações que existem para retirar dinheiro do país. Alors c'est à nous que nos associations d'église, é a nossa responsabilidade, a associação das igrejas, soit un témoignage d'intégrité, de sérieux, de visibilité. Mostrar testemunho de visibilidade, de clareza. Amen. Amém. Que quand les autorités viennent et nous disent combien il y a d'argent et qu'est-ce que vous en avez fait. Quando as autoridades chegar para controlar, vão perguntar quanto entrou, quanto saiu. Qu'on ait la liberté d'ouvrir nos livrets de compte. Nós temos a liberdade de abrir nossos livros de conta. Voilà, il y a eu 350 millions d'euros le mois passé. E ele vai olhar lá e vai ver 350 milhões de euros que passou. Et on a envoyé 350 millions d'euros en mission. Je dis des bêtises. E nós enviamos 350 milhões de euros a missões. Je dis des bêtises. Isso é uma betisa. Mais pensons aux gens qui sont chargés de veiller à ça. Mas eu quero pensar nessa manhã com as pessoas que têm essa missão. Et les autorités en France, on parle de plus en plus des églises évangéliques. Na França, a gente vê